Aos 6 anos, Isabela nunca soube quem era o pai. Mas naquele dia, quando um estranho abriu a porta da sala de recreação, ela levantou os olhos e enxergou o rosto que vinha desenhando desde que aprendeu a segurar um lápis. A história de Leandro Bacelar não começa com amor, nem com um gesto nobre. Começa com a frieza de um compromisso social que precisava ser cumprido. A BMW preta deslizou pela rua estreita como um corpo estranho numa paisagem que não lhe pertencia. O Lar São Francisco ficava no fim do quarteirão. Um prédio amarelo descascado, portão enferrujado e um jardim pequeno que parecia teimar em florescer mesmo onde faltava tudo. O relógio marcava 9h02 de uma terça-feira fria de junho, quando Leandro desligou o motor e ficou parado alguns segundos dentro do carro, observando o orfanato como quem inspeciona um edifício antigo prestes a ser demolido. Ele segurava um envelope pardo com um cheque generoso dentro. Parte de um plano de relações públicas para limpar a imagem da Bacelar Incorporações após matérias duras sobre gentrificação. Para a imprensa, ele viria como um homem sensível, comprometido, quase heróico. Mas por dentro, Leandro só queria entrar, assinar, posar para a foto e ir embora. Ao sair do carro, o vento gelado o atingiu com uma lufada que trouxe o cheiro de comida caseira e terra úmida. Algumas crianças brincavam no jardim sob o olhar de uma freira. Havia algo de bonito e ao mesmo tempo desconfortante naquele contraste. Paredes quebradas, mas flores cuidadas com carinho. Roupas simples, mas risadas sinceras. Leandro tocou a campainha. O portão abriu com um estalo metálico, revelando a recepcionista, uma mulher de óculos grossos e olhar prático. Ele se apresentou com o mesmo sorriso que usava em reuniões milionárias. Caminharam juntos pelo corredor apertado, onde as paredes eram cobertas por desenhos infantis de casinhas tortas, sóis desproporcionais e pessoas de mãos dadas. A cada passo, o cheiro de desinfetante se misturava ao aroma de feijão no fogo, criando uma sensação agridoce. Limpeza e afeto, pobreza e cuidado. A sala da diretoria era simples, mas arrumada. Irmã Teresa, uma mulher pequena de olhar firme, agradeceu pela doação com uma sinceridade que parecia incomodá-lo. Leandro tentava manter sua neutralidade profissional. Respostas curtas, gestos ensaiados. Mas havia algo naquele lugar que o deixava mais atento do que gostaria. A visita continuou. A cozinha com panelas fumegantes, os dormitórios com beliches alinhados, a sala de aula onde uma professora explicava frações para um grupo concentrado de crianças de idades misturadas. Leandro observava tudo com uma distância calculada, mas algo nele começava a rachar, como se cada detalhe daquele ambiente tocasse em uma camada antiga e adormecida de si mesmo. Quando Irmã Teresa parou diante de uma porta azul clara e tocou a maçaneta, Leandro não soube dizer de onde veio o arrepio que percorreu sua nuca. Talvez fosse apenas a temperatura fria, talvez fosse outra coisa, algo que ele não queria reconhecer. A freira abriu a porta com suavidade, e foi ali, antes mesmo de entender o que estava vendo, que o mundo de Leandro começou a se mover para um lugar do qual jamais voltaria. A sala de recreação era iluminada por uma claridade suave que entrava pela janela alta, refletindo nos brinquedos espalhados pelo chão. O som distante de risadas do corredor se dissolvia ali dentro, dando espaço para uma quietude que não combinava com o resto do orfanato. Leandro deu um passo, depois outro, e sentiu o chão sob seus pés perder a firmeza por um segundo, como se estivesse entrando em um espaço que não lhe pertencia, ou que lhe pertencia mais do que imaginava. Foi então que a viu. Sentada num banquinho baixo, a cabeça inclinada para a folha de papel, os pés balançando sem tocar o chão, cabelo castanho claro caindo em ondas até os ombros, exatamente como o de alguém que ele passou anos evitando lembrar. O lápis de cera azul se movia em traços concentrados, e a menina nem levantou os olhos quando a porta abriu. Mas Leandro, sim. Leandro não conseguiu olhar para mais nada. O rosto, o formato do queixo, a covinha discreta que aparecia quando ela mordia o lábio inferior para se concentrar. Júlia. Por um segundo ele não respirou. O desenho à frente da menina mostrava uma casa simples,
uma mulher sorridente e uma criança segurando sua mão. Mas havia outra figura inacabada. Uma silhueta masculina ao lado das duas personagens, apenas contornada, como se estivesse à espera de um rosto. Leandro sentiu os dedos formigarem. Ela se chama Isabela, disse Irmã Teresa, em voz baixa, percebendo sua imobilidade. Chegou aqui há 2 anos. O nome parecia esbarrar nele como um empurrão. Júlia sempre dizia que daria esse nome à filha que sonhava ter. A menina finalmente ergueu o rosto. Olhos verdes. Os mesmos olhos que já o olharam de perto, em noites que ele pensava ter enterrado para sempre. Os olhos que ele conhecia melhor do que gostaria de admitir. Ela não sorriu. Apenas observou. Longamente. Como se estivesse tentando identificar algo, ou alguém, dentro dele. E então, num murmúrio tímido, quase um sopro, que nome daria para sua boneca? Arriscou Irmã Teresa, tentando quebrar o silêncio. A menina olhou para a boneca à sua direita, de pano desgastado com o cabelo feito de lã desfiada. Júlia, respondeu, igual minha mãe. O som do nome atingiu Leandro com a força de um soco. Ele sentiu o estômago se contrair, o coração acelerar desordenado. A sala começou a girar muito devagar, como se tivesse sido arrancado do chão e colocado novamente de cabeça para baixo. Júlia. O nome que ele não dizia há anos. O nome que ele evitava até em pensamento. Isabela voltou a desenhar como se nada tivesse acontecido. Mas para ele, tudo havia acontecido. Uma rachadura profunda tinha acabado de se abrir, e por ela vazavam lembranças, promessas quebradas, uma despedida abrupta, uma gravidez interrompida pela falta de respostas. A voz de Irmã Teresa voltou a chamá-lo, mas parecia distante, como através de um vidro. O senhor está bem? Não estava. E pela primeira vez em muito tempo, não conseguiu fingir que estava. Algo naquela menina o puxava para um lugar que ele jurou nunca mais revisitar. Mas ali, naquele instante, resistir era impossível. Sem pensar, ele deu um passo à frente. Sem perceber, segurou o encosto do banco para não vacilar. Sem querer, deixou escapar um sussurro que nem ele ouviu inteiro. Não pode ser. E foi ali, naquele pequeno deslize, que sua vida começou a se desfazer do jeito que ele conhecia e a se reconstruir de um jeito que ele ainda não conseguia compreender. Se essa história já te pegou até aqui, se inscreva no canal, porque o que vem depois desse momento é ainda mais intenso. Leandro deixou a sala de recreação com passos duros, como se cada movimento exigisse mais esforço do que deveria. O corredor apertado parecia encolher ao redor dele. Os desenhos nas paredes, antes apenas decorações infantis, agora o observavam como testemunhas silenciosas de algo que ele ainda não tinha coragem de admitir. Irmã Teresa caminhava à frente, falando sobre rotinas do orfanato, horários de atividades, projetos de reformas. Ele acenava mecanicamente, sem registrar nada. Dentro dele, algo pulsava de forma irregular. Uma mistura de choque, medo e um reconhecimento que ele não queria enfrentar. Quando chegaram ao pequeno escritório, ela abriu uma pasta com documentos e puxou um formulário amarelado. Talvez o senhor queira saber mais sobre a história da menina. Aquelas palavras foram a primeira ameaça real. História. Menina. A combinação quase fez sua garganta fechar. Ela chegou há 2 anos. Continuou a freira, sem perceber o terremoto interno dele. Foi trazida pela polícia. A mãe... Bom, a pausa foi longa. Longa o suficiente para que o coração de Leandro fizesse um estrondo seco dentro do peito. A mãe faleceu em um acidente de carro. Ele perdeu o ar. Literalmente. Teve que apoiar uma das mãos no batente da porta. Júlia. O nome não foi dito, mas estava ali, suspenso, vibrando no ar como uma corda prestes a arrebentar. Ele sentiu um gosto metálico na boca. Por um instante, achou que fosse desmaiar. "O senhor está bem?" perguntou Irmã Teresa. Ele fechou os olhos por um segundo. Respirou. Forçou-se a assentir. Mas não estava bem, porque mal tinha começado a entender que aquilo tudo poderia ser real demais. Mais tarde, já sentado à mesa simples do escritório,
A freira colocou diante dele 3 documentos: o relatório policial, a ficha de entrada de Isabela e a certidão de nascimento. As mãos dele tremiam quando tocou o papel. Não queria virar a folha, mas virou. Nome da mãe: Júlia Santos. Pai: não informado. Data de nascimento: 15 de março de 2018. A data acertou em cheio. Seu peito pareceu encolher. Não pode ser coincidência. As palavras se formaram sem que ele as dissesse. O cálculo era automático, cruel, preciso. Eles estavam juntos exatamente naquele período. Ele lembra de forma até dolorosa, de uma noite em Campos do Jordão. O riso dela, a mão protegendo a barriga sem que ele entendesse o porquê. Agora tudo fazia sentido demais. Eu preciso... começou ele, mas a voz falhou. Eu preciso saber a verdade. O senhor está pensando em fazer um exame de DNA? Ele ergueu o olhar. Ela parecia cautelosa, mas também esperançosa, como se no fundo já tivesse imaginado aquele cenário. Sim, a palavra saiu quase como um pedido de socorro. Preciso fazer isso hoje. A decisão o atravessou como um raio. Rápida, inevitável, irreversível. Mas, junto dela, veio outra sensação. Medo. Se fosse verdade, tudo mudaria. Se não fosse, talvez ele não soubesse mais voltar para a vida que tinha antes. Ele deixou o orfanato sentindo o ar frio bater no rosto com violência. A rua parecia mais estreita. Os carros pareciam passar rápido demais. Um peso se instalara no seu peito, o tipo de peso que não se pode ignorar. Pegou o celular e, com a voz trêmula, ligou para o advogado. Henrique, preciso que você venha agora. É urgente. Ao desligar, percebeu que sua mão ainda tremia. E no meio desse tremor, a imagem que voltava insistente era a da menina levantando os olhos. Aqueles olhos verdes tão familiares, como se já soubesse quem ele era. E você? O que faria no lugar dele? Escreve aqui nos comentários. Quero muito saber o que você sentiu nessa parte da história. O envelope lacrado pesava nas mãos de Leandro, como se carregasse não apenas um exame, mas o passado inteiro que ele tentou enterrar. O laboratório estava silencioso demais. Até os passos no corredor pareciam contidos, respeitando um momento que ninguém sabia explicar, mas que todos pareciam sentir. O advogado, doutor Henrique, observava de perto, mas à distância suficiente para não interferir. Ele conhecia aquele olhar. Já viu homens ricos tremerem diante de papéis, mas nunca com aquela mistura de medo e esperança. Leandro respirou fundo e abriu o envelope. O papel deslizou para fora, frio como gelo contra os dedos. Seus olhos encontraram imediatamente a linha que importava, aquela que decidiria se ele estava prestes a se tornar pai ou se tudo não passava de um abismo emocional sem chão. Probabilidade de paternidade: 99,99%. O mundo não caiu. Ele explodiu. A sala pareceu se inclinar para os lados. Ele se apoiou na parede, sentiu o ar raspar pela garganta, o corpo todo tenso, como se tivesse levado um golpe invisível. Um som escapou dele, metade riso, metade choro, um ruído que ele não conseguiu conter. Meu Deus, sussurrou, a voz trêmula, quase irreconhecível. É minha filha. Era uma frase que não cabia na boca. Grande demais, importante demais. A verdade inteira invadiu seu peito de uma vez. Os anos perdidos, os abraços que nunca deu, as noites em que não a colocou para dormir, o primeiro dia de escola que ele não viu, o medo que ela sentiu sozinha, a ausência dele como um buraco no mundo da menina. Ele apertou o laudo contra o peito, como se fosse um pedaço dela que finalmente conseguia tocar. Dr. Henrique deu um passo à frente cauteloso. Leandro, respira. Eu sei que é muita coisa. Muita coisa. Era tudo. Mas naquele instante, não era apenas a descoberta. Era o choque de perceber que ele não era mais o mesmo homem que entrou naquele orfanato 2 dias antes. Uma parte dele, a parte que acreditava não precisar de ninguém, simplesmente deixou de existir. A porta da sala se abriu e a recepcionista avisou. A menina está aqui. A freira trouxe. Disse que talvez o senhor quisesse vê-la depois do resultado.
Leandro sentiu o coração despencar no peito. Isabela. Ele não estava pronto, mas talvez nunca estivesse. E mesmo assim, precisava vê-la. Caminhou como quem atravessa dois mundos ao mesmo tempo. O homem de antes e o homem que nascia agora, um pai com o coração aberto e exposto. Quando entrou na pequena sala de espera, Isabela estava sentada numa poltrona grande demais para seu tamanho. Segurava a boneca de pano no colo e balançava os pés, ansiosa. Ao vê-lo, ela abriu um sorriso tímido. Um sorriso que tinha tudo de Júlia, e agora ele sabia tudo dele também. A menina levantou devagar. Não correu, não falou. Apenas caminhou até ele e segurou sua mão com a naturalidade de quem sempre soube onde pertencia. Você voltou, ela disse baixinho. A voz dela, tão pequena, atravessou tudo dentro dele. Leandro se abaixou, ficando na altura do olhar da menina. A respiração falhou. Os olhos arderam. A verdade estava presa na garganta, maior do que palavras. Isabela. Ele tentou falar, mas precisou engolir o choro. Eu tenho algo muito importante para te contar. A menina inclinou a cabeça, curiosa. Ele fechou os olhos por um segundo. Permitiu-se cair no que quer que viesse depois. E então disse: eu sou seu pai. O silêncio que se seguiu não era vazio. Era cheio. Cheio demais. Os olhos verdes dela se encheram de lágrimas, mas era um brilho doce, um brilho de reconhecimento. Isabela levou as mãos ao rosto, respirou fundo e, com um soluço leve, se jogou nos braços dele. Leandro a segurou com força, como se estivesse segurando a vida que perdeu e a vida que acabava de ganhar. Ele chorou sem esconder, sem vergonha, sem respirar direito. Era choro de alívio, de amor, de culpa, de reencontro, tudo misturado. E ali, naquele abraço que costurava 6 anos de ausência, o mundo dele finalmente encontrou um eixo, um propósito, uma filha. Se esse momento te arrepiou tanto quanto arrepiou a mim, deixa seu like agora. Isso mostra que essa história tocou você também. O abraço demorou. Não porque eles quisessem prolongar um instante bonito, mas porque nenhum dos dois sabia como soltar. Isabela chorava baixinho contra o peito de Leandro, agarrada à camisa dele como se temesse que ele sumisse se afrouxasse os dedos. E ele também não conseguia largá-la. O corpo de Leandro parecia ter 2 pesos ao mesmo tempo. O alívio esmagador de encontrá-la e a culpa insuportável pelos anos em que ela viveu sem ele. Havia uma espécie de tremor interno, como se tudo que sustentava sua identidade estivesse se rearranjando sem pedir permissão. Quando Isabela finalmente afastou o rosto, os olhos ainda marejados, ela sorriu daquele jeito trêmulo e honesto que só crianças conseguem. Você é realmente meu papai? Leandro assentiu devagar, a voz não saindo de imediato. Ele tocou levemente o rosto dela, com medo de machucá-la, como se fosse algo precioso demais para ser tocado com força. Sou minha filha. Ela respirou fundo, como se estivesse testando o som da palavra minha filha, entrando em seu peito. Depois, se jogou novamente nele, desta vez sem lágrimas, mas com uma entrega diferente, uma entrega de pertencimento. Quando saíram do laboratório, o sol já estava começando a descer, tingindo a rua com um dourado tímido. Leandro caminhava devagar, segurando a mão de Isabela. Ela balançava os pés, pulava pequenas poças, sorria para passarinho, para poste, para o vento. Era como se o mundo inteiro tivesse recebido luz nova. Mas ele caminhava em silêncio. Cada movimento dela trazia um nó na garganta, um nó feito de arrependimentos silenciosos. Ele via nos gestos pequenos tudo aquilo que perdeu. Os primeiros passos, o primeiro dente, a primeira febre, as madrugadas assustadas, os aniversários improvisados no orfanato. Ele sentia como se tivesse falhado com ela, antes mesmo de saber que ela existia. Isabela percebeu o silêncio dele e apertou sua mão. Você está triste? A pergunta o desmontou. Era uma criança perguntando ao pai que acabara de reencontrar. Não, meu amor. Ele respirou fundo.
Estou tentando entender tudo isso. É muito grande aqui dentro. Ele tocou o próprio peito. Ela observou, com a sabedoria intuitiva que crianças têm quando o mundo delas depende das emoções dos adultos. Eu também estou tentando entender, sussurrou, mas estou feliz. A simplicidade dela caiu sobre ele como uma verdade impossível de ignorar. Feliz. Ela estava feliz. E isso, de algum jeito, o machucava e o curava ao mesmo tempo. Naquela noite, Leandro não conseguiu ir direto para casa. Antes, levou Isabela de volta ao orfanato, como combinado com irmã Teresa. A menina correu para mostrar sua boneca às outras crianças, ainda radiante, ainda leve. Leandro ficou na porta, observando. E foi ali, parado sob a luz fraca do corredor, sentindo o cheiro familiar de comida simples e desinfetante, que a queda emocional realmente o alcançou. Agora que a revelação tinha explodido, vinha o peso. O que fazer depois? Como reparar anos perdidos? Como caber na vida de uma criança que aprendeu a crescer sem ele? Ele encostou na parede, lentamente, como se precisasse de firmeza. O papel dobrado do exame estava no bolso interno do terno. Era quase um talismã. A prova de que a vida tinha lhe dado uma segunda chance, mas não uma instrução de como usá-la. Irmã Teresa se aproximou, tocando seu braço com delicadeza. Ela esperou muito tempo, Leandro, mas não tem medo do que vem. As crianças raramente têm. Ele engoliu seco. Ele sim, ele tinha. Se essa parte te tocou de verdade, você pode apoiar nosso canal com um Super Thanks, ou se inscrever se ainda não for inscrito. Seu gesto ajuda a manter vivas histórias emocionantes como esta. Nos dias que seguiram, a rotina de Leandro mudou com uma naturalidade quase assustadora, como se tudo que veio antes tivesse sido apenas um ensaio para o que começava agora. Ele ainda carregava culpas silenciosas, claro. Culpa pelos anos ausentes, culpa pelos medos de Isabela, culpa por ter tentado esconder de si mesmo a lembrança de Júlia por tanto tempo. Mas agora havia algo novo ali dentro também. Um propósito que ocupava espaço e empurrava a dor para um lugar mais suave. O processo legal avançou. A casa ganhou vida nova. E quando Isabela finalmente atravessou a soleira carregando sua boneca no colo, toda a estrutura interna de Leandro se reorganizou. Não foi um momento grandioso ou cinematográfico. Não havia música épica nem discurso. Ela apenas entrou, olhou ao redor, pegou na mão dele e disse: "É aqui que eu fico?" Ele não precisou responder. O sorriso dele fez isso por ele. Com o tempo, pequenas rotinas se instalaram. As panquecas nas manhãs de sábado, os desenhos colados na geladeira, a voz dela chamando papai do corredor, o modo como ela ajeitava a boneca na cama antes de dormir. Cada gesto costurava um pedaço do passado que os dois carregavam, o dela de abandono, o dele de ausência, e criava um presente que os dois estavam aprendendo a habitar juntos. Ainda havia noites em que Leandro acordava com um aperto no peito, imaginando tudo o que poderia ter sido diferente. E havia dias em que Isabela chegava da escola quieta demais, carregando perguntas sobre a mãe que ainda doíam para responder. Mas eles se encontravam ali no meio, entre o que perderam e o que construíam, e esse encontro já era um lugar seguro. A verdade é que ninguém sai ileso de um reencontro assim, e talvez a vida nem peça isso. Talvez só peça que você não fuja mais do que importa. E agora, falando com você que ficou comigo até aqui, histórias como essa não são apenas sobre pais e filhos, são sobre você também, sobre aquilo que você perdeu, aquilo que ainda espera, aquilo que tenta reconstruir em silêncio. Às vezes a vida te leva para lugares onde você nunca imaginou entrar, como um orfanato numa manhã fria, só para te mostrar aquilo que você passou anos tentando esquecer. E sabe, tem coisas que não se consertam, mas se cuidam, e isso já é muito. Se você tem alguém que deixou marcas em você, boas ou ruins, talvez essa história tenha lembrado que vínculos não desaparecem. Eles se transformam, às vezes em dor, às vezes em saudade, às vezes em força. E de vez em quando, se você permitir, eles se transformam em recomeço. Obrigado por assistir até o fim, de verdade. Se você ficou até aqui, é porque essa história tocou o seu coração de algum jeito.
E isso significa muito para mim. É isso que mantém esse canal vivo. Saber que do outro lado da tela existe alguém sentindo junto, lembrando junto, vivendo junto. E se essa história encontrou você hoje, talvez a próxima também encontre. Se quiser continuar nessa jornada com a gente, tem outro vídeo te esperando logo aqui. E onde quer que você esteja agora, lembra, você não está só.